Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós começamos a estudá-lo domingo passado, capítulo 13, e a primeira parte dele que começa, que compreende do versículo 1 ao versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 11. Eu farei a leitura agora, mais uma vez, desta sessão do Evangelho, e depois nós vamos seguir estudando o tema. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Notem, irmãos, que o início do Evangelho de João, no capítulo 13, descreve os últimos momentos antes do Senhor Jesus Cristo ser crucificado e morto. E veja que antes da festa da Páscoa, e era um período longo de preparação, o Senhor já tinha conhecimento de que sua hora estava próxima de passar deste mundo para o Pai. E João então destaca que Jesus Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, não os amou apenas por um momento específico, ou seja, durante seu ministério terreno aqui na terra, ou durante mais algum tempo após a sua ressurreição, mas João destaca que o seu amor, ele se estenderia para sempre, ele iria amá-los até o fim. Aqui você tem uma extensão maior do amor de Jesus por seu povo, do amor de Jesus por nós. Ele não está apenas especificamente tratando aqui daquele momento, mas ele está falando de um amor que duraria para sempre. Então, durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai havia confiado tudo às suas mãos e que ele veio de Deus e voltava para Deus, ele então vai agir como um rei servo. Aqui você lembra mais uma vez que Jesus em nenhum momento foi enganado ou foi pego de surpresa por ninguém. Ele sabia desde o início, quando escolheu Judas, que Judas seria o traidor. Havia um propósito naquilo que ele iria fazer, mas isso não retiraria dele a sua responsabilidade como homem. Agora, a atitude de Jesus é impressionante, porque você vai perceber que ele não vai deixar de servir. Ele não vai perder a perspectiva daquilo que ele veio para ser, um servo. E outro detalhe importante, se os irmãos observarem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esses escritores, eles deram uma atenção maior aos detalhes da Santa Ceia, instituída por Jesus como um novo sacramento. Entretanto, João vai destacar a atitude do Senhor Jesus na instituição da ceia. É um detalhe único, só ocorre em seu evangelho, quando ele vai então servir os seus discípulos.
ele vai servir a todos eles. E vocês conhecem a famosa atitude de Jesus, a partir do versículo de número 4, observem, nós vamos continuar a partir de hoje. Jesus, ele vai levantar-se da ceia, verso 4, ele vai tirar a vestimenta de cima e ele vai tomar uma toalha, ele vai assumir uma postura de servo. Doulos na língua grega, o escravo. Aqueles que faziam isto nos dias de Jesus ou nos tempos bíblicos eram os escravos. Os discípulos estão contemplando a cena, percebam. Jesus está despindo-se de uma roupa que o identificava de forma distinta a um escravo, para assumir a postura de um. Ele vai se levantar da ceia, verso 4, ele vai tirar a vestimenta de cima, ele vai tomar uma toalha, vai cingir-se com ela. Tudo aqui, observem, sem sombra de dúvida, tem um profundo significado simbólico, tipológico. A ceia era a pascal e falava claramente da morte de Cristo. Na celebração da Páscoa, Cristo institui um sacramento novo. Daí a distinção entre a Páscoa e a ceia do Senhor, porque ele mesmo cumpriria o significado secular ou milenar, melhor falando, da Páscoa, porque ele era de fato o sentido pleno desta instituição estabelecida por Yahvé na antiga aliança. A ceia então era pascal, ela falava claramente da morte de Jesus, e o levantar-se da ceia e o despojar-se das vestes retratariam nosso Senhor à beira da ressurreição. Ele vai então cingir-se com a toalha, essa é uma indicação de seu serviço, e o seu serviço, irmãos, não seria apenas durante o seu ministério terreno, mas apontaria para algo maior, o serviço celestial. Quando você compara, por exemplo, o Evangelho de João ao livro de Hebreus, você vai notar que o ofício sacerdotal de Jesus, ele é contínuo e eterno pelos seus. O fato de termos a nossa salvação garantida, irmãos, se dá porque Jesus, no ofício de perfeito sacerdote, não cessou até hoje de estar servindo o seu povo, ou de servir ao seu povo. Então, ele está servindo, ele está totalmente envolvido nesse propósito, e o que é maravilhoso aqui é que o Senhor nunca renunciaria o seu caráter de servo. Mesmo após a sua gloriosa ressurreição, a sua maravilhosa ascensão à destra do Pai, Cristo nunca mais renunciaria o seu ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal era um ofício de servo. Lembre-se que quando o Senhor instituiu a tribo de Levi como uma tribo de sacerdotes, dos sacerdotes em Israel, tudo o que envolveu o trabalho de um sacerdote era aquilo que implicava servir ao povo. Vocês lembram disso? A salvação do povo dependia do serviço sacerdotal. A manutenção do culto dependia do ofício sacerdotal. Eles tinham que continuamente fazer aquilo que o Senhor lhes ordenou fazer. Porque se isto não fosse feito, o povo então não teria esperança de salvação. Então, observem como é interessante, porque a Santa Ceia, ela é mencionada, mas não num aspecto, como eu disse aos irmãos, que nós lemos nos evangelhos sinóticos, e apresenta então, ou então nos oferece uma ênfase de que o sacramento não é a primeira coisa do cristianismo, como os sacramentalistas defendem, mas o sacramento da ceia não é a primeira coisa do cristianismo, como os sacramentalistas querem defender, mas é parte importante do serviço a Deus, porque
é aquilo que sela tudo o que o nosso Senhor, Ele fez por nós. Jesus então está aqui nos lembrando que este serviço, ele seria contínuo até o fim. O que acontece então quando a igreja do Senhor tem essa compreensão clara? Ela passa a perceber que quando entra para adorar, ela muito mais do que esperar servir, ela está sendo servida mais uma vez por seu perfeito e sumo sacerdote. Veja como isso é interessante. Todo o movimento litúrgico nos lembra disso. Quem nos garante acesso à presença de Deus? Quem nos garante que os nossos pecados estão todos perdoados? Quem nos dá a palavra necessária para a nossa direção e condução no caminhar? Quem nos recebe em sua mesa e então nos dá do seu pão e do seu vinho, parte da sua parte, compartilhando conosco. Jesus Cristo, então, aqui estava apresentando algo maravilhoso, irmãos, e veja, as conexões são muito, muito precisas. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo, mesmo em seu estado glorioso, ainda hoje continua ministrando a nós. Se você estudou o Êxodo comigo, você vai lembrar que o Senhor estabeleceria uma lei para todo escravo em Israel. Eu vou lembrar para vocês aqui. Êxodo capítulo 21 diz: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá e ao 7º sairá livre. A escravidão não podia ser permanente em Israel. Ou seja, um servo hebreu, e esse era o termo mais preciso, não escravo como nós entendemos hoje, ele só poderia servir por 6 anos. No 7º ano, obrigatoriamente, ele tinha que ser liberto. Mas, se este escravo decidisse permanecer servo para sempre, o que deveria acontecer? Continuo. Se o servo dissesse claramente: amo a meu senhor, não sairei livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com um punhal, e este o servirá para sempre. A conexão do servo hebreu em Êxodo, ela encontraria a sua perfeita aplicação no rei servo, o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez por nós, irmãos? Ele poderia ter simplesmente cumprido a obra da salvação por seu povo e depois não ter mais nenhum vínculo de serviço conosco. Mas por que Jesus Cristo, ele decide fazer isso para sempre, eternamente? Nós vamos ver mais adiante de forma mais clara. João vai mostrar isso pela atitude de Jesus. Mas me permitam adiantar o ponto. Ele desejou de coração, resolveu diante do Pai ministrar para nós para sempre. Assim como aquele servo hebreu que declarava amor ao seu Senhor e publicamente então diria: eu não quero mais sair da casa dele. Cristo, ele então declararia ao Pai o seu amor por seu povo e desejaria então servi-lo para sempre. Não apenas por 6 anos, mas agora o serviria para sempre. Basta, irmãos, eu dizer aqui nesse primeiro versículo que a gente está analisando, que a atitude de Jesus, mencionada por João no capítulo 13, oferece para nós um prenúncio perfeito do servo perfeito. A verdade aqui descrita é: Cristo servirá para sempre, e a Bíblia diz que ainda hoje Ele continua a nos servir, aplicando por seu Espírito a sua santa palavra ao nosso coração.
nos alimentando com pão e vinho a cada celebração sacramental da ceia do Senhor, tratando com aquilo que nos incapacita de ter uma comunhão perfeita com o Pai Celestial. Lucas 12:37 nos oferece uma palavra preciosa sobre o futuro serviço do Senhor Jesus. Diz assim, Lucas 12:37, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, encontrar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se, o servirá. E como Cristo então irá nos servir? Essa é uma pergunta importante. Como Ele nos servirá? Ministrando nossa felicidade e prazer como seus convidados à mesa. Por isso que a mesa é do Senhor e Ele sempre convida o seu povo a participar dela, pois participando da mesa, Deus, o Senhor, declara que o seu Filho tem parte com o seu povo. Verso 5. Depois disto, o que foi que o Senhor Jesus fez? Observem. Deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então aqui, observem, mais uma vez, João descreve as perfeições divinas do nosso Redentor. Sete ações distintas são tomadas por ele aqui, observem. A primeira delas, ele levantou-se daquele jantar, ele levantou-se daquela ceia. Número 2, ele vai tirar as suas vestimentas. 3, ele vai tomar uma toalha. 4, ele vai cingir-se com ela. E depois disso, quinto lugar, ele vai deitar água numa bacia. Sexto, ele vai começar a lavar os pés dos discípulos. E sétimo, ele vai enxugar os pés dos seus discípulos com a toalha com que havia sido cingido. Ou com que havia se cingido. Então, fora os pés deles, ou foram os pés deles, que Jesus começou a lavar. Há um detalhe importante aqui, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele não lavou todo o corpo. Ele vai dizer mais à frente, porque eles já estavam purificados. Então não havia necessidade de uma lavagem completa. Eles já haviam sido instruídos, a verdade do Evangelho já havia sido proclamada a eles. Eles já haviam sido tirados do aprisco antigo, João 10, ou seja, o judaísmo iria se encerrar. O cristianismo agora estava sendo estabelecido pelo Senhor. Eles já possuíam uma verdadeira porção celestial. Esta porção agora pertencia a eles. Eles tinham um lugar na casa do Pai. Mas como é que eles deveriam se aproximar da casa do Pai? Esse é o ponto. A conduta deles deveria ser adequada. Eles precisariam saber entrar na casa de Deus. O andar deles deveria ser de acordo com o chamado celestial que o Senhor propôs a eles. Então, os seus caminhos precisariam ser mantidos limpos. Jesus então vai ensinar-lhes isso. Ele vai lavar os pés de seus discípulos. Então, a água usada por Jesus para purificar os pés imundos de seus discípulos era um emblema da necessidade que os seus discípulos teriam sempre em sua caminhada de sua santa palavra. Salmo 119, versículo de número 9, de que maneira guardará o jovem puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. A ideia de purificação e de como essa pureza ela acontece por meio da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Então, qual era a lição dada pelo Senhor ali naquela última ceia? Nada faz sentido para a nossa vida se a palavra de Cristo não for usada corretamente para a nossa purificação.
nada fará sentido. A nossa adoração não fará sentido. Os sacramentos também não farão sentido. A nossa vida prática não terá nenhum sentido, irmãos. Então Jesus está aqui usando a melhor imagem para significar isso. Veja que cada afirmação desta passagem, ou cada cláusula desta passagem, é encontrada em João 13. Ele os amou. Assim como Paulo escreveu, antes, João registra, ele os amou, e ele os amou até o fim. Cristo amou a igreja. Ele se entregou por eles. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, ele faz isso estabelecendo a ceia. E para quê? Para que eles pudessem experimentar a santificação. Ele se entregou-se a si mesmo por ela para a santificar, separando os seus para si mesmo, assim como ele amou aqueles que eram seus, e fez isso com a finalidade de purificá-los com a lavagem de água pela palavra. Então veja que cada cláusula de Efésios 5 é baseada na própria atitude e lição de Jesus em seu ensino e prática, e nós podemos ver como isso é aplicado de maneira maravilhosa para a vida da igreja. Ou seja, a atitude do Senhor, a ação do nosso Redentor por nós, ela é completa, meus irmãos. Veja que a provisão dele é constante e perfeita para que nós permaneçamos limpos. Para que permaneçamos limpos. Agora, observem o seguinte. Observem que, de maneira particular, o Senhor Jesus não deixou a sua obra inacabada ou pela metade. Veja, como um servo perfeito, notem que o verso 5 diz que o Senhor Jesus, ele não somente lavou os pés dos seus discípulos, mas ele também os enxugou. E isso é interessante porque mostra que nada que o Senhor Jesus fez por nós é inacabado, ou fica pelo caminho, ou acontece pela metade. Ele então toma a atitude de ensinar isso aos seus discípulos, mas você vai perceber que os seus discípulos sempre têm a tendência de cometer erros. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Olha que interessante. Simão sempre é destacado como aquele que, por sua atitude impulsiva, tendenciosamente cometeria erros. Veja que as suas faltas e falhas, elas sempre foram marcantes e tristes, e todas elas para o nosso aprendizado. Você vai notar isso, e é propósito divino nos apresentar isso, até mesmo em nossa caminhada cristã. Nós sempre vamos encontrar alguns irmãos que, por vezes, são recorrentes em determinados erros, e tudo isso para que nós também aprendamos que fazemos o mesmo se não cuidarmos do nosso coração. Depois de muito tempo, Pedro, ele continua dando exemplos para nós a respeito disso, quando ele agia de uma maneira com os gregos, e quando os judeus chegavam, ele se afastava deles e se aproximava dos judeus. Paulo teria que repreendê-lo publicamente pelo que ele fez, porque ele estava se separando dos irmãos, ele estava fazendo separação entre eles. Agora, notem que nas coisas divinas, irmãos, a sabedoria do crente é a sujeição a Cristo e a confiança nele. Tudo que Jesus faz por nós é um chamado para que aceitemos o que ele nos ensina e realiza em nosso favor com gratidão de coração. Vocês lembram o que Maria disse
nas bodas de Caná, João capítulo 2, é o mesmo que devemos fazer. Ela disse para aqueles servos: façam tudo o que ele vos disser. Essa deve ser a nossa atitude de coração. Então, quando Jesus estava lavando os pés de seus discípulos e ele se aproximou na forma de servo de Simão, veja o contexto, é importante vocês lembrarem isso. Ele se prepara para servi-los e a imagem que eles veem é a de um escravo. Ele se prepara dessa maneira e, ao enxergar isso, Simão, então, ele hesitou. A pergunta é: não havia fé operando por amor no coração de Pedro? De certo, sim, sem sombra de dúvida. Mas ela precisaria ser colocada em ação. Esse é o ponto. Porque, por vezes, nós podemos agir de forma diferente daquilo que cremos, se nós começamos a permitir que um sentimento de, eu diria, ordem humana superasse aquilo que o Senhor nos manda fazer em sua palavra. A gente faz isso sempre. A gente faz sempre. O Senhor diz: olha, faça isso. A direção é essa. Tome essa atitude. É melhor não fazer assim. Senhor, vai lavar os meus pés? Que história é essa? O Senhor diz: eu vim como servo, vim para te servir. Não, Senhor. Eu sou miserável demais para o Senhor me servir. Parece até bonito. Parece até espiritual. Mas não é. Veja, se ele não tivesse pensado nisso, a sua mente carnal não questionaria o que Cristo estava prestes a fazer por ele. Então, Pedro, ele deveria ter se curvado ao amor de Cristo e procurado aprender com ele. Como Jesus Cristo poderia ensiná-lo a respeito da obra de um servo? Qual a profunda necessidade que deveria haver nele e em seus irmãos para que extraíssem da atitude de Cristo um serviço tão humilde? E que naquele momento era muito necessário que o seu mestre o fizesse. Porém, qual foi a atitude de Pedro? Demasiadamente autoconfiante e, na verdade, não apenas ignorante com respeito a si mesmo, mas diante do que ele estava percebendo, a cena ali diante de seus olhos, ele então vai questionar ao Senhor: por que está lavando os meus pés? Em outras palavras, eu sei quem é o Senhor, eu que deveria estar fazendo isso, e o Senhor está fazendo isso por mim. Em outras palavras, irmãos, é como se ele estivesse, em seu questionamento, reprovando a atitude de Jesus. Então, observem que, se nós não percebêssemos o contexto, de imediato nós iríamos admirar a atitude de Simão. Poderíamos pensar que ele foi extremamente humilde, que ele queria honrar ao Senhor, que recusando esse serviço tão servil da parte de Jesus, ele estava demonstrando profundo temor. Mas lembrem-se, irmãos, Pedro nunca deveria ter se esquecido de que, assim como o Senhor Jesus nunca disse uma palavra, ele nunca praticou um ato que não fosse digno de Deus e que fosse honroso ao Pai. Jesus Cristo nunca faria isso. Ele estava demonstrando mais uma vez o caminho da graça para ele. Mas observem que, por vezes, irmãos, por trás da nossa humildade, pode se esconder aquela incitação do diabo. Veja que aquilo que Jesus estava fazendo jamais poderia ser rejeitado por um servo seu. A verdade, irmãos, aqui é que nós precisamos aprender com Jesus
a maneira correta como devemos honrá-lo. E também devemos aprender com ele a amar segundo a sua mente. Ele se revela através da sua santa palavra. A verdade é que não há distinção entre nós e Pedro quando fazemos o mesmo, e que se alguém pensa que sabe alguma coisa, na verdade, ainda não sabe nada como deveria saber. E este foi o erro de Pedro. Ele se considerou mais sabido do que Jesus. E às vezes a gente não faz a mesma coisa. A Bíblia diz, faça assim, o caminho é esse. E nós respondemos, nós temos um caminho melhor. Esse é o problema. E você sabe que toda vez que nós tomamos essa atitude, nunca terminamos bem. Nunca termina bem. A nossa ação, ela sempre vai provocar uma reação, mas ela não será boa, não será aquela que nós esperamos. Pedro deveria ter desconfiado de seus pensamentos e confiado com toda a submissão naquele que, como muitos confessaram saber muito menos do que ele, fez todas as coisas bem. E era exatamente o que ele estava ali demonstrando. Pedro deveria ver a verdade e o amor na mesma pessoa bendita do seu Salvador, no momento em que ele estava se inclinando para lavar os seus pés. A grande lição, irmãos, para nós hoje, nesta passagem, é que, de fato, os pensamentos de Deus nunca são como os nossos pensamentos. E nós, como crentes, por vezes, acreditamos que podemos agir melhor do que o nosso Deus. Não é diferente conosco, irmãos, dos homens que não creem em Deus. A menos que o Senhor opere em nosso coração e sejamos ensinados por Ele, pela fé, não perceberemos os detalhes mais importantes daquilo que Ele está fazendo em nosso meio. Porque nós não podemos e nem devemos confiar em nós mesmos para nada. O desejo do Pai é que o Filho seja honrado. A Bíblia diz que Jesus é mais honrado quando cremos nele e o acompanhamos até mesmo em sua humilhação. Pedro deveria ter entendido isso. Por vezes também nós não entendemos. Portanto, aquele homem estava igualmente enganado quando certa vez se aventurou a repreender o Senhor por falar de seu sofrimento e morte. E agora, qual era a pergunta dele? O Senhor vai me lavar os pés. Vocês lembram que quando Jesus falou que estava para morrer, Pedro então disse, não, Senhor, vira essa boca para lá. Não vai acontecer isso. Jesus vai repreendê-lo dizendo, vá de retro, Satanás. Ou seja, afasta-te de mim, Satanás. Porque ele sabia que quem estava usando Pedro ali naquele momento não era o Pai. Verso 7, veja a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Veja a paciência do Senhor com Pedro. O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, isto dá uma imagem, uma amostra da obra que eu irei realizar pelo meu povo quando eu retornar ao Pai. Você não está vendo, Pedro, o significado disto hoje, mas mais à frente o Espírito Santo vai revelar isso para você. Veja a paciência do Senhor. Veja que ele o repreendeu, mas ele fez isso com uma ternura muito grande. Pedro deveria perceber que na misteriosa atitude do Senhor deveria haver algum propósito. Ele não estaria fazendo aquilo por acaso. Deveria haver algum significado da sua submissão ao Pai, da sua expressão de amor profundo por suas ovelhas. Mas não se engane, irmãos. Pedro é todinho a gente ali. Pedro, ele, assim como nós, quanto ao discernimento espiritual, era insensível.
demasiadamente lento para aprender. E ao invés de se submeter alegremente ao Altíssimo Soberano, que agora desempenhava o serviço de um escravo, ele mergulhou ainda em um erro maior. Veja a primeira parte do verso 8, ele vai dizer: nunca me lavarás os pés. Foi ignorância isso, não foi amor que o motivou não a fazer isso. Veja como ele agiu. Ele não entendeu que a atitude do Senhor, ali repreendendo de forma amorosa, era permiti-lo lavar os seus pés, confiando na atitude de Jesus. Mas o que é que ele vai dizer na primeira parte do versículo 8? Nunca me lavarás os pés. Mais uma vez eu trago isso para a gente, porque quando nós lemos essa passagem, a nossa atitude natural é de prontidão para censurar o que Pedro fez. Porque ele não cumpriu imediatamente a vontade do Senhor quando a conhecia. E nós não fazemos o mesmo? Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. O alerta aqui é para que possamos cuidar do nosso coração para não sermos culpados de algo mais indesculpável do que aquilo que por vezes condenamos na atitude do próprio apóstolo. Foi que Pedro disse que não iria se submeter, mas ele o fez, e ele não demorou para fazer não. Quantos de nós dizemos, quando Cristo fala em sua palavra, o que devemos fazer? Não vou fazer. E aí Cristo vem por sua palavra de forma terna, amorosa, e diz: meu filho, o caminho é esse. Mas a gente não faz como Pedro vai fazer. Vocês conhecem a história. Pedro diz rapidamente, primeiro ele tem uma atitude impulsiva, né? Não vai lavar os meus pés. Quando Jesus agora é mais firme em sua palavra, ele vai dizer: Senhor, me lava todo logo. Quantos de nós continuamos na primeira ação de Pedro? Não vou fazer, não vou obedecer, não vou me submeter. Não é triste, irmãos, essa verdade a nosso respeito, pois frequentemente dizemos que iremos nos submeter a Cristo, sua palavra, e ainda assim permanecemos obstinadamente desobedientes. Certa vez alguém disse o seguinte, irmãos: não usamos as palavras de Pedro, mas as praticamos como ele não ousou fazer. Qual então é a diferença entre nós e ele? Não é exatamente a diferença entre os dois filhos da parábola, um que disse, eu não vou, mas foi, e o outro que disse, eu não vou, ou eu vou e não foi, e o outro que disse, eu não vou, mas depois se arrependeu e foi? Veja que interessante essa reflexão. Porque na parábola contada por Jesus, no final ele pergunta, qual destes fez a vontade do Pai? A pergunta é, o que nós achamos da expressão de Pedro depois de ter decidido obedecer, quando a comparamos com a nossa conduta, ainda de permanecermos desobedientes, ainda que tenhamos sido censurados? A atitude de Pedro vai se encaixar bem na parábola contada por Jesus. Ele disse, eu não vou fazer, mas depois ele decidiu obedecer. E muitos de nós dizemos o quê? Nós vamos obedecer. E continuamos sem fazer o que Jesus nos manda. Segunda parte do verso 8, então, vejam a resposta de Jesus, que vai fazer Pedro agir. Ele não vai ficar inerte. Jesus responde então, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha só que interessante, Pedro disse, não vai lavar os meus pés, Jesus. Jesus disse, se eu não fizer isso, você não tem nada a ver comigo. Não tem parte comigo. Se eu não te lavar, veja. Jesus está lembrando a Pedro que não temos capacidade, competência para lavar os nossos próprios pés.
Ou seja, a ideia aqui de purificação para o nosso andar contaminado nos lembra que, assim como não temos competência para abraçar a salvação, também não temos competência para a santificação. Não temos. Por isso que os nossos padrões de fé nos ensinam quanto à santificação, que ela é uma obra da livre graça de Deus. A salvação é um ato, a justificação, a adoção é um ato. Acontece uma vez, de uma única vez. A santificação como uma obra, ela é contínua até a eternidade, porém é obra da livre graça de Deus. Se o Senhor não lavar os nossos pés, não temos esperança de purificação para os nossos pecados. Essa é a verdade. Nem mesmo a palavra, a parte da presença viva de Cristo, tem qualquer eficácia. Normalmente nós tratamos isso com os catecúmenos todo ano. Pode a palavra de Deus agir na alma humana longe do Espírito? Essa é a verdade aqui ensinada por Jesus. É impossível. Tanto é que muitos ouvem a palavra, mas não faz nenhuma diferença, não faz nenhum sentido. Agora, olhem como o ponto se torna mais grave. Uma vez salvo, pode a palavra agir no meu coração longe do Espírito? Também não. É impossível. O mesmo Espírito que lavou o nosso coração de forma regeneradora é o mesmo Espírito que pela palavra trabalha em nós de forma purificadora. Qual é o problema? É que quando nós agimos tal qual Pedro em sua primeira atitude e permanecemos nela, nós inevitavelmente provamos isso. Se o Espírito não operar em nosso coração, não há esperança de purificação para os nossos pecados. Jesus então diz: Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Nossos pés devem estar em suas mãos. Cristo precisa lavá-los. E isso deveria nos render completamente a Ele. Então, irmãos, não se trata simplesmente de julgarmos os nossos caminhos de acordo com a nossa compreensão da palavra e das exigências de Deus quanto à sua lei, mas o Espírito deve interpretá-la para nós e aplicá-la ao nosso coração. É por isso que nós oramos por iluminação. Não há como a gente entender. E nós precisamos da presença do Espírito de Cristo para nos ensinar. Qual era o trabalho de um sacerdote? Lembrem-se, o sacerdote, além do trabalho de intercessão, era o responsável por ensinar a palavra de Deus ao povo. É o que Cristo está querendo mostrar aqui. Se eu não purificar vocês pela palavra, vocês nunca ficarão limpos. Agora, olha que detalhe interessante aqui na palavra utilizada por Jesus. Veja novamente, segunda parte. Se eu não te lavar, respondeu Jesus, não tens parte comigo. O que significa isso? Não tens parte comigo. Aqui nós temos a chave para abrir, eu diria, a porta que nos dá para enxergar a cena desse incidente aí completamente. A palavra parte, ela se refere à comunhão. Veja que é interessante porque quando Jesus Cristo ele institui o sacramento da ceia do Senhor, na noite em que ele foi traído, ele tomou um pão e ele o partiu. As partes, então, elas são dadas entre os discípulos e isso implica em um símbolo belíssimo. Por que razão? Porque, veja que quando Jesus Cristo falou da atitude de Maria para sua irmã Marta,
quando estas o receberam na casa delas, e Marta estava muito agitada e preocupada com as coisas exteriores, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Foi que Jesus disse para Marta: Maria escolheu a melhor parte. O significado, então, da palavra parte é claramente definido também quando Paulo escreve aos Coríntios, e no capítulo 6, segunda carta, capítulo 6, ele diz: que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem entre o crente e o incrédulo? Quando Jesus fala, então, se você não deixar, Pedro, eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, a ficha de Pedro caiu na hora. Na hora. Às vezes a gente não compreende a dimensão da palavra comunhão. Às vezes a gente pensa assim que comunhão tem a ver com reunião, onde a gente vai comer bolo e comer cachorro-quente, tomar uma Coca-Cola. Se a igreja for um pouquinho mais avançada, acontece também com um vinhozinho, né, e tal, aquela alegria, pá, a gente está todo mundo feliz ali. É mais que isso. Comunhão é você ter parte com o seu Salvador. Comunhão é você ter sido salvo por Ele. É você entender a sua palavra. É Ele dizer: Alan, faça isso. E você tem que fazer. Porque se você não fizer, você não tem parte com Ele. Você percebe como isso é difícil para a gente entender? Coração duro de compreender. E aí nossos pés em nosso caminho, eles permanecem sujos. Parte aqui também nos remete ao que acontecia em cada cerimônia em que um acordo ou um pacto era celebrado entre duas pessoas. Um animal era morto e as suas partes eram cortadas e distribuídas para um sacrifício. Jesus estava prestes a entregar o seu corpo. Simbolicamente ele seria partido por seu povo. E Pedro, então, agora vai entender que isso era muito maior do que simplesmente a sua resistência em não deixar Jesus lavar os seus pés. Então, quando você entende o significado da palavra de Jesus, você vai também observar o que seria essa lavagem. Quando Jesus disse: eu não te lavar, não tens parte comigo, ele está lembrando que isso é algo necessário a todos os crentes. E aqui eu me refiro à palavra crente porque, embora todos tenham uma porção ou uma parte em Cristo, quantas vezes deixamos de desfrutar, experimentar da melhor parte com Ele, porque nós ficamos na primeira atitude de Pedro? Vocês percebem? Às vezes nós nos esquecemos disso. Todos têm uma porção em Cristo, todos têm uma parte com Ele, mas deixamos de desfrutar essa parte com Ele quando nós ficamos na primeira atitude de Simão. A lavagem aqui é algo mais do que a confissão de pecados e o consequente perdão. Lavagem aqui é a busca na palavra, na presença de Deus, daquilo que me levou ao mal, é julgar a raiz da qual os pecados são o fruto. Se não entendemos isso, corremos o risco de nos dirigirmos à igreja todo domingo e não termos a nossa adoração recebida nos céus, mesmo sendo crentes. Vocês lembram que Jesus falou? Tu está indo adorar a Deus, mas tu tem um problema com alguém, deixa tudo e vai se resolver com ele. Se há um impedimento da minha adoração, se eu estou com um problema com um irmão, quanto mais com o Redentor. Veja como isso é sério. No entanto, irmãos, essa lavagem não deve se limitar ao remédio de Deus para a nossa decadência e fracasso. Devemos, ao contrário, encará-la como uma provisão graciosa de Deus para as nossas necessidades diárias.
É uma provisão maravilhosa, é uma prevenção para os nossos fracassos exteriores. Precisamos estar a sós com o nosso Senhor todos os dias, abrindo para Ele os nossos corações e reconhecendo que nós dependemos dele para tudo. Infelizmente, temos pouca consciência, tão pouca consciência da nossa profunda necessidade disso, e por isso a prática bíblica do autoexame não é feita por nós constantemente. De fato, dispor os nossos pés para que sejam lavados pelas abençoadas mãos de Cristo é aquela atitude do coração descrita pelo salmista de nos apresentarmos diariamente na presença de Deus. Como cantamos no Salmo, cantamos sempre no hino 66. Sonda, meu Deus, Salmo 139, o final do Salmo 139. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em outras palavras, Senhor, eu preciso que todos os dias do meu caminhar laves os meus pés. Eu não posso fazer isso sozinho. E veja, irmãos, isso é imperativamente necessário se, enquanto estivermos em um lugar tão sujo, tão contaminado como este mundo, quisermos ter parte com ele. Nós precisamos que o Senhor, Ele lave constantemente os nossos pés. Verso 9, aí você tem a atitude de Pedro, com a sua impulsividade característica, obviamente. Pedro vai correr para o extremo oposto. Veja o verso 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, ao ouvir que não poderia ter parte com Cristo, a menos que o Senhor o lavasse, ele agora se prontificou para que o Senhor o lavasse por completo. Então, veja que aqui foi a explosão cheia de amor, uma explosão apaixonada de um discípulo que antes estava com a mente obtusa, mas agora ele enxerga quando o Senhor o sacode. Às vezes a gente não gosta disso. Às vezes a gente não gosta. O Senhor dá um sacode na gente e a gente fica com raiva do pregador. Ele falou mal de mim. Quando o Senhor está dando a oportunidade para você abrir os olhos, destampa esses ouvidos, deixa o Evangelho entrar em sua cabeça, para que você mude. Mas aí você percebe que a mente obtusa, ela se trava e você fica cheio de melindre, né? Aquela coisa toda. Veja que Pedro tem uma atitude diferente. Mas em sua ignorância, ele vai expressar um outro erro. Veja, ele não precisava ser completamente lavado. O pecador precisa disso. O crente não. O crente precisa apenas que o seu andar seja purificado em meio à sua peregrinação na imundície desse mundo. Então Jesus agora vai declarar outra vez, e aí veja que interessante que ele vai dizer para Pedro, verso 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus aqui já vai fazer referência, o verso 11 vai nos mostrar isso, de que dentre os 12, um ainda precisava de fato ser lavado por completo. Era uma referência a Judas. Agora, essa distinção que o Senhor Jesus traçou aqui, irmãos, no verso 10, ela é de vital importância. Prestem atenção. Ele diz: aquele que está lavado ou quem já se banhou, isto é, toda a sua pessoa purificada, aquele que já teve todo o seu corpo purificado, não necessita senão de lavar os pés. Em outras palavras, ele já está completamente apto para a comunhão com o Senhor. É o que Jesus está dizendo. Então, há uma purificação que os crentes têm em Cristo que não precisa de repetição.
Nele se encontra a purificação que nunca se perde. Ocorre muitas vezes, irmãos vêm para a nossa congregação e eles dizem assim: pastor, eles estão se preparando para, no catecumenato, para a recepção, porque vieram de outra confissão. E, pastor, eu queria ser batizado de novo. A lógica é a mesma. E aí eu digo: mas por quê? Você já não foi batizado um dia? Mas naquele dia, quando eu fui batizado, eu não sabia de nada. Eu não tinha essa compreensão. A resposta é: você já foi batizado. O símbolo da aliança já foi aplicado a você no dia que você creu. O que é necessário agora? E aí é onde entra esse novo ponto. Eu agora estou entendendo, eu agora estou compreendendo, eu estou sabendo. O Senhor está purificando seus pés. Você já estava apto para a comunhão com o Senhor, mas você precisava desta purificação aqui, como todos nós precisamos. Observem que Jesus vai falar: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ou seja, há uma purificação que os crentes têm em Cristo que não precisa ser repetida. É uma purificação que nunca se perde. Hebreus capítulo 10 diz: com uma só oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Colossenses capítulo 1 diz: o crente foi purificado de todo o pecado e tornado idôneo para participar da herança dos santos na luz. Então, essa purificação, irmãos, ela não necessita ser repetida. E é de suma importância que o cristão tenha consciência desta verdade básica. Ela é fundamental. Guardem isso, irmãos. Os benefícios que Cristo confere ao crente jamais serão retirados. Os benefícios que Cristo confere ao crente jamais serão revogados. A eficácia do seu precioso sangue permanece sobre o crente eternamente. A eficácia do seu precioso sangue permanece sobre o crente eternamente. Então, no momento em que um pecador, atraído pelo Espírito Santo de Deus, vem a Cristo, ele é completa e definitivamente purificado. E é a compreensão dessa verdade que vai dar firme fundamento para meus pés repousarem sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. É essa verdade que me assegura que minha esperança, ela não é instável, ela é estável. Que minha posição diante de Deus não é mutável. Minha posição diante de Deus é imutável. É essa convicção na palavra de Cristo que lança fora a dúvida e a incerteza, dá ao coração e à mente uma paz duradoura, que faz com que ele saiba que os benefícios encontrados em Cristo jamais serão revogados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz: eu sou tirado da condenação eterna e colocado em um estado de aceitação eterna. Tudo isso e muito mais está incluído na lavagem que Cristo declarou. Eu poderia usar a palavra banho. Banho que Cristo declarou, que não precisa ser mais repetido. Eu resplandeço diante de Deus em toda a beleza e perfeição do Salvador por conta dessa lavagem dada por Cristo em minha alma. Deus olha para mim não apenas como um pecador perdoado, mas como aquele que foi justificado pela fé nele. Então, verdadeiramente, quanto Cristo foi feito pecado por nós, assim nós somos feitos justiça de Deus nele. Mas veja, lado a lado com esta verdade bendita de uma lavagem recebida em Cristo, que não precisa e não pode ser repetida, está uma outra verdade de grande importância prática para nós nesta manhã. Jesus diz: aquele que se banhou não necessita senão de lavar os pés, pois está todo limpo.
há uma purificação parcial, da qual todo crente ainda hoje precisa. É uma lavagem diária para neutralizar os efeitos contaminadores deste mundo. Nosso contato diário, irmãos, com o mal ao nosso redor, faz com que o pó da contaminação se acumule sobre nós, de modo que o espelho da nossa consciência fica obscurecido. As nossas afeições espirituais do coração embotadas. Precisamos nos aproximar novamente da presença de Cristo para aprender o que as coisas realmente são. Nos entregar ao seu julgamento em tudo, nos submeter à sua palavra purificadora. E a pergunta é: e quem há que mesmo que por um dia viva sem pecado? Quem não precisa orar diariamente, perdoa as nossas dívidas? Nós somos como aqueles que um dia já caminharam aqui e também foram marcados e manchados pelo pó desta terra. Irmãos, somente um homem já andou aqui e nunca foi manchado pela sujidade desse mundo. Somente um homem veio a este mundo imaculado e incontaminado, e assim permaneceu, e assim partiu. Mas quem entre o seu povo não encontrou em sua caminhada diária algo que o fez corar de vergonha um dia? Quanta infidelidade por vezes nós não temos que deplorar. E lembre-se, se comparássemos a nossa caminhada com a de Cristo, a menos que estivéssemos cegados pelo diabo, veríamos a distância infinita entre nós e Ele. Embora busquemos seguir os seus passos, nós estamos tão longe ainda da perfeição. Muitas vezes, irmãos, os nossos atos não são semelhantes ao de Cristo em caráter. Muitas vezes a nossa disposição e caminho tem a marca da carne estampada neles. Mesmo quando o mal não se manifesta abertamente, estamos em nossa consciência, de forma oculta, cheios de erros, pecados no pensamento, desejos vis. Quão real, então, quão profunda é a necessidade diária que temos de colocar nossos pés nas mãos de Cristo para a purificação. Para que tudo o que impede a comunhão com Ele seja removido e para que Ele possa dizer de nós: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dado a vocês. Então, irmãos, notem se não é muito significativo que nada seja dito neste capítulo sobre a lavagem das mãos dos discípulos. Veja que isso nos aponta para uma verdade contrastante e marcante entre a antiga e a nova aliança. Porque sob a lei, onde havia tanta atividade religiosa, os sacerdotes eram obrigados a lavar não somente os pés, lembrem-se, mas também as mãos. Mas em Cristo, aquele que fez tudo por nós, veja que apenas os nossos pés são lavados, pois em nosso andar nós já fomos aceitos por Ele e Ele vai apenas corrigindo e purificando a nossa peregrinação. Finalmente, verso 11, observem. Quando Jesus falou que nem todos estavam limpos, como eu disse a vocês, o verso 11 então conclui dizendo: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Aqui é uma referência clara a Judas, embora ele não tenha nomeado o seu nome, ele era o traidor. Judas já devia saber o que Cristo queria dizer com isso, mas sua consciência estava tão cauterizada e seu coração tão duro, ele simplesmente vai se levantar e sair. Veja que mesmo esta tocante demonstração do amor
condescendente da graça de Cristo para com seus discípulos não o impressionou. Em menos de uma hora ele iria vender o seu mestre por 30 moedas de prata. No caso dele, não se tratava de perder a vida espiritual, mas de manifestar o fato de que ele nunca teve isso. Não se tratava de uma ovelha de Cristo que se sujou, mas de um cão retornando ao seu próprio vômito. Capítulo 11, então, finaliza o sermão de hoje, irmãos, nos chamando a atenção para um alerta indizivelmente solene para aqueles que, por um tempo, podem até manter uma forma exterior de piedade, mas são totalmente estranhos ao poder interior que opera Cristo no coração dos seus. Talvez tudo o que você está vivenciando aqui não faz sentido para você, porque você nunca nasceu de novo. Essa passagem lembra a importância e a necessidade do novo nascimento. Ao mesmo tempo que desafia o crente, aquele que ama o Senhor, da necessidade de contínua purificação dos pecados, nesse caminho de santificação, dando seus pés sempre ao Redentor para que possa purificá-los. A Escritura também alerta para que você não tome a atitude daqueles que, tão estranhos ao poder da graça divina, tornaram ao vômito como o cachorro faz, ou como os porcos que depois de lavados voltam ao lamaçal. Mais uma vez, irmãos, nos reunimos aqui e que grande bênção para nós é lembrar de tudo isso. É o poder revelado pelo nosso Redentor, que se dispôs em nos salvar, mas não somente isso, lembrem-se, a sua disposição contínua e incessante é de nos purificar. Não confie em si mesmo. Não confie em seu próprio coração. Não prefira tomar as suas decisões a parte da palavra de Cristo, pois elas serão tomadas de forma suja, sem qualquer purificação. Quem pode nos fazer reconhecer isso? Nenhum homem fará, somente o Espírito de Cristo. Por essa razão, a nossa busca deve ser diária. Nós devemos rogar ao Senhor. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Ela não volta vazia. Ela produz os efeitos que tanto desejamos e esperamos em nós, em nossa casa, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos irmãos. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo e que todos possam receber a Tua palavra com um coração aberto e humilde. Talvez tenhamos começado o sermão desta manhã, assim como Pedro, não, Senhor, não farás isso. Mas ao ouvirmos, se não fizermos isso da Tua parte, Senhor, não teremos comunhão contigo. Os nossos corações se dobram diante de Ti. E nós dizemos, Senhor, nos lava os pés e nos purifica em nosso caminho, nos fazendo santos assim como Tu és. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e oramos por Tua preciosa palavra. Amém.